Se durar uma semana, eu vou viver pela provisão de Deus. Eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados do mundo e não adianta. Não houve nenhuma coisa dessa. No dia que eu aposentar, eu vou contar tudo que está acontecendo. Existe uma tropa de vagabundo que está pondo pressão em todo mundo. Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz? Eu tenho 2 anos que eu estou calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem meus processos. Não tem medo de ir para a cadeia. Não tem. Uma pergunta, você tinha comentado antes que chegou o escudo diante desse cenário todo de uma direita fragmentada contra a única liderança forte da esquerda, que é o Lula, né? O quanto você de fato está convicto e crente, confiante da sua candidatura, o quanto você se vê mais numa posição estratégica de conseguir, de certa forma, defender a direita, o Flávio? Se a injustiça estiver operando no país em plenitude, se durar só hoje já foi o suficiente para mandar o recado. Se durar uma semana, eu vou viver pela provisão de Deus. Eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados do mundo e não adianta. Eu preciso de um homem justo. Então, procura-se homens e mulheres justas com as canetas judiciais. Eu faço esse apelo para vocês. Em matéria de direito, não tem como manter minha inelegibilidade. Não tem. Não tem. Eu rasgo meu diploma. Não tem. Não houve nenhuma coisa dessa. No dia que eu aposentar, eu vou contar tudo que está acontecendo. Quantos milhões alguém pede para fazer uma coisa? Mas eu não posso falar agora, se eu não consigo ajudar vocês. Entende ou não? Que está um cidadão desesperado que poderia ir para a Suíça, não para viver igual os políticos, igual o filho do Lula está querendo viver para fugir de alguma coisa. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu amo esse lugar aqui, cara. E eu estou de saco cheio disso. Eu estou atrás de homens justos e mulheres justas que têm uma caneta. Você que é funcionário público, togado, que responde pelo povo. Você podia pegar essa caneta e olhar esse processo com carinho, não dá nem para assessor, olha você. Se você olhar, você vai perceber que não existe isso. Existe uma tropa de vagabundo que está pondo pressão em todo mundo. Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz de primeira e segunda instância falando assim, eu não te promovo para cargo de desembargador, eu não te coloco no STJ, eu não te coloco no TST, eu não te coloco na cadeira de tal coisa. Se existir homem e mulher de verdade nesse país, vocês vão olhar para isso de verdade com o seu coração. E se você continuar sendo alguém injusto, que você pague com a sua própria vida, que o próprio Deus vá para cima de você. Desculpa. Marçal, há um tempo... Eu tenho 2 anos que eu estou calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem meus processos. Não tem medo de ir para a cadeia. Não tem. Paulo foi, Pedro foi, Jesus foi, me taca lá, eu não vou parar nunca de falar o que tem que falar. Eu só tenho uma coisa que eu estou orando todo dia, que homens e mulheres justas, com cadeiras no judiciário, peguem com carinho e vejam, não existe esse negócio, não existe. 2 anos em silêncio para esses caras parar de me perseguir. Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora, vai quebrar. E por falar em perseguição, se eleito, como é que você pretende resolver o problema dos conflitos de poderes no Brasil? Há um tempo atrás as pessoas não sabiam nem o nome dos ministros, não sabiam perceber como acontece esse embate entre legislativo, judiciário e executivo. Isso é visto como desequilibrado. Como é que você, como presidente, traria uma apaziguação ou correção para isso? A Corte Constitucional, ela está fora de controle. Eu fiz direito em 2005. Na minha época, Sepúlveda, Pertence, o Jobim, o Marco Aurélio de Mello e companhia, eles eram ministros. E ela era uma corte constitucional. Você olha para o direito, o Lula foi julgado em primeira instância. Essa corte condenou o Bolsonaro no STF sem poder recorrer para lugar nenhum. Mas você está protegendo o Bolsonaro, que ele se proteja. Mas qual que é a lógica de você pegar um cara que é ex-presidente do Brasil e julgar logo num lugar onde não tem como se defender, pô? Onde a maioria é formada politicamente, pô. O recado para Alexandre de Moraes, para Dias Toffoli, para Carmen Lúcia, para Nunes Marques, para André, para o Fux, para o Fachin, para todos os ministros do STF. Vocês têm o poder de se juntar e parar com isso. Alguém apertou uma mola muito forte e vocês
estão desalinhados até hoje. E não estou falando como candidato, estou falando como cidadão, como alguém instruído em direito. Para de usurpar os poderes do Congresso Nacional, parem de interferir nas coisas que é a atribuição do presidente do Brasil. O Brasil é um sistema presidencialista, quem tem a caneta aqui da direção é o presidente do Brasil. Então, como houve uma exposição muito forte, alguém foi apertando a mola com muita força, até hoje a corte está desregulada. E eu não estou fazendo crítica barata aqui não, estou falando não faz sentido o país continuar desse jeito, não faz sentido. Não faz sentido. Vocês 11, os 10, né? Os 10 agora têm poder de fazer isso. Vocês não perceberam o recado do parlamento quando não aprovaram? Como é que se resolve isso na prática? Como? Como é que se resolve na prática o desequilíbrio? O desequilíbrio. Minha percepção, a gente tem que parar de colocar no STF pessoas que não são juízes. Isso tem que alterar a Constituição Federal com a maioria do Congresso. Então, espero por isso. Esse quinto constitucional, onde você coloca pessoas politicamente, acaba amarrando o STF. E esse jogo é assim, ó. Você tem seus processos, ninguém julga seus processos se você for político. Tem uma coisa que aconteceu minha no Pico dos Marins em 2021. Eles não julgam. Eles ficam segurando para depois negociar comigo. Se algum dia eu for visitar a cadeia, é porque eu não aceitei negociar nada de nenhum processo. Nunca paguei R$1 de corrupção em nada. Chega em obra minha, esses caras chegam, nós vamos parar. Que se foda, que pare essa porra aí e depois eu retomo. Existem documentos de empresas minhas e de loteamentos que não saem nunca. Nunca! E só sai se pagar. Então vai ficar aí. Então nós vamos lançar daqui 10 anos, 20, eu vou esperar esses vagabundos tudo morrer, alguma coisa vai acontecer. Agora, como é que faz para apaziguar? Tem que entrar alguém que não está com rancor de nada, cara. Tem que entrar alguém que é livre. Esses caras de partido todo mundo, fica o tempo inteiro tampando a bunda um do outro. Todo mundo devendo alguma coisa. Foi só meu nome sair, eu já comecei a observar meus processos tudo movimentando. Por quê? Porque eles vão me ligar, tá aqui os processos. Você quer sair algemado agora ou depois? Vamos embora agora mesmo. Põe para derreter o que tem que derreter logo. O problema da nação hoje é processo virou pecúnia, onde pessoas ganham muito com isso e usam isso para segurar as pessoas que têm medo. Aqui você pode olhar dentro do fundo da minha alma, que não tem um pingo de medo. Marcelo, se for para morrer, que seja hoje. Se for para obedecer a Deus, que seja agora.